Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro podcast. Estamos aqui com Mara Lorena. Esse é o nosso podcast PodArc, que a gente vai estar aqui comentando com Lorena, Mara Lorena, sobre arquitetura, sobre design, sobre um pouco dos desesperos da carreira dela e da profissão também, né, Mara? Seja bem-vinda. Eu agradeço demais o convite, um privilégio estar aqui no primeiro podcast, né, voltado para a arquitetura, feitos por estudantes de arquitetura, a gente poder contribuir de alguma forma com a formação, assim, é muito legal. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigado. A gente também faz parte do escritório modelo daqui de arquitetura e design, o Plural, e a gente tem auxílio deles para poder fazer, né, o nosso podcast. Então, vamos iniciar, né, com a entrevista a Mara Lorena. A gente pode iniciar sobre o início da carreira, né, com o período que você se formou, né, como foi o início, porque, assim, para a gente que é estudante, o início é muito complicado, né, a gente se forma, aí vem um abismo. E agora, né, vamos pagar a É, disciplina Desemprego 1, né? isso. Primeiro, para a gente ficar mais à vontade, não se preocupe de me chamar de Mara ou de Lorena, porque quem tem dois nomes sempre passa por esse desafio. Ora é Mara, ora é Lorena, ora é Mara Lorena. Inclusive, eu já estive numa reunião, eu cheguei e uma pessoa disse, só falta a Lorena chegar. Eu, não, sou eu mesma. Sou eu. Mara e Lorena sou eu, duas em um. Então, não se preocupe, me reconheço pelos dois nomes a vida inteira, passei por isso. E os desafios são incontáveis. Quando a gente se forma, é isso, desemprego 1. Mas eu sempre fui muito danada e muito... nunca fiquei muito de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. E já comecei a buscar e a captar cliente desde sempre. Eu já me formei com um escritório de arquitetura com duas sócias, Juliana Maia e Larissa Magalhães. Inclusive, Larissa era pessoa formada. Larissa se formou 6 meses antes. E a gente já começou meio que eu e Juliana sendo estagiárias dela, uma estagiária sênior já para sócia. Então, quando a gente formou, a gente já era sócia e já aconteceu Renove Projetos. E aí, a gente começou a desabrochar, né? Os primeiros projetos são aqueles projetos dos amigos, dos familiares, dos amigos dos Isso. amigos. São projetos que normalmente as pessoas querem 0,800, né? As É pessoas muito querem projeto complicado. grátis. Mas a gente se submeteu para isso. E a gente entendeu que nesse primeiro momento a gente estava construindo uma estrada, né? A gente estava ali abrindo um caminho. Então a gente precisava realmente captar cliente para ter portfólio. E os nossos primeiros clientes foram familiares, é um tio, é o amigo de um tio, é um primo, e as coisas começam a fluir. Para nossa alegria, nossa família, especialmente a minha família, o meu pai, ele sempre apostou muito, e minha mãe, né, eram pessoas que acreditavam muito, assim, que eu ia ser uma boa arquiteta. E de cara já incentivaram e já ajudaram, assim, abrir um mega escritório? Não, eles compraram uma cadeira de rodinha, né, porque eu tinha o notebook da faculdade... E a cadeira de rodinha, eles compraram a cadeira e me ajudaram com o aluguel da sala, com o espaço físico, que hoje nem é tão imprescindível assim, mas Aham. antigamente era. E aí, foi assim o início. Bem desafiador, mas que a gente constrói memórias excelentes. A arquitetura foi sempre a sua área que você queria seguir ou você tinha alguma outra opção? Não, eu não sabia que queria ser arquiteta. Eu sempre soube... Eu não sabia, enquanto adolescente, dizer isso, mas hoje eu entendo que eu queria trabalhar com gente. Eu amo pessoas, sobre todas as coisas. Com todas as dores e delícias que uma pessoa tem, eu adoro gente. Então, primeiro, saí da escola, né, lá do ensino médio, na minha época, 2º grau. Sim. E fiz turismo na Universidade Federal. Quando terminei turismo, eu já terminei sabendo que eu queria arquitetura, mas minha mãe dizia que não, Nanina, não vai fazer outra faculdade sem terminar uma. Então, eu me formei em turismo e já comecei. Eu perdi a primeira semana de aula de arquitetura porque eu estava nos eventos de colação de grau de turismo. Então, eu emendei uma faculdade na outra. Literalmente. E eu falo que o que tem em comum entre essas profissões, porque se vocês forem olhar, há muitos turismólogos que se tornam arquitetos. Eu falo que o que tem em comum entre essas profissões é que a gente trabalha com a felicidade. Quando você contrata um arquiteto para fazer um projeto, você está feliz ou querendo realizar um sonho. Diferente de um advogado, que você contrata para resolver problema, e de um médico para resolver doença, o arquiteto, ele
trabalha com a felicidade. O turismólogo também, né? Porque Sim. ninguém planeja uma viagem. Ah, não, estou aqui, sem R$ 1 no bolso, triste, deprimida, e aí eu vou planejar a viagem. Não é. Então, tem Tudo isso em é comum. planejamento, né? Tem o planejamento e o lado bom da vida. Eu acho que a arquitetura propõe isso, sabe? Você olhar, tentar melhorar a vida do outro de alguma forma, né? Aham, Pode sim. ser no comércio, pode ser na residência, pode ser na... Quem trabalha com urbanização também, imagina, né? Você planejar Isso, um cidades e espaço, bairros é incrível. É uma responsabilidade enorme, né? Porque você vai lidar com o sonho de uma pessoa e às vezes é um sonho de uma vida inteira, né? A pessoa já passou por vários problemas, alguma coisa aconteceu e quer mudar, quer fazer o sonho acontecer e chega para você assim, eu quero isso. A pessoa se sente um pouco perdido, né? Às vezes. Eu falo que uma coisa que nós precisamos ter é muito respeito pelo outro. Porque sonho é sonho, né? Não existe mensuração de tamanho de sonho. E a gente precisa respeitar o tanto que aquela pessoa chegou ali. Quando a gente fala em arquitetura, a gente não consegue falar e comprar... Não é como comprar uma camisa. Eu não estou vendendo uma camisa. Eu não estou vendendo uma caneta, né? É um investimento. Se você vai reformar um pedacinho da sua casa ou sua casa inteira, ali requer uma grana. Ali requer dedicação. Geralmente, você mora no melhor canto que você pode morar. É verdade. Ninguém tá morando no melhor canto que você pode agora. Eu tenho um comércio, o melhor comércio que eu posso ter agora. Não interessa se é um carrinho de cachorro-quente ou se a gente fez um container cachorro-quente Uhum. ou se é um restaurante 5 estrelas. Mas o cliente, quem me contrata, ele me contrata porque ele juntou ali a energia para realizar um sonho. E aí a gente precisa ter muita ciência dessa responsabilidade. Eu não posso brincar com o sonho alheio, com o dinheiro alheio, com os desejos alheios, né? E eu costumo falar que lá no escritório a gente tem uma máxima que os nossos projetos não têm nossa cara. Tem a cara do nosso cliente. Porque... Isso é primordial, né? Porque o cliente sempre sonha em ter uma casa, ter um espaço para ele e ter a cara dele, a personalidade é muito importante. Pois é, se você vai na minha casa, ela certamente não tem... Eu gosto de cor e de um monte de coisa que eu não coloco no meu projeto. Tenho muitos projetos neutros, tenho muitos projetos com dourado, com bege, com cinza, porque é o que o meu cliente espera, né? E aí eu também tenho um projeto reutilizando telha, reutilizando, porque é o que o meu cliente espera. Então, eu faço o que eu gosto para minha casa, Aham. né? Para o meu escritório, para a casa do cliente, para o comércio do cliente, eu faço o que ele gosta. Ele tem que se apropriar daquele ambiente, porque eu vou sair, eu vou entregar o projeto, eu vou sair daquele espaço e ele que vai usar, ele que tem que chamar dele. Isso é Dizer, verdade. é meu, né? Aham. Assim, qual seria, nesse caso, qual seria da profissão, a área mais difícil, um projeto, qual a dificuldade maior que a gente tem, arquiteto, né, depois de formado, quando pega um cliente, assim, que quer fazer um sonho, um projeto grande? Geralmente, eu vou falar da minha experiência, pode não ser a experiência dos meus colegas. Sim, Mas geralmente é o orçamento. Todo mundo tem um orçamento ali com o freio de mão limitado, puxado, né? né? Então, eu falo, ai meu Deus, eu sonho com o cliente e digo, dinheiro não é problema, vai lá, resolva tudo. Mas até as famílias mais abastadas, até as famílias que têm mais grana, tem um Tem um limite, limite. né? Então, é um sonho, né? Vai lá, tipo assim, um trabalho de conclusão de curso, faça Aham. aí que o cliente é milionário. Eu ainda não bati com esse cliente. Ai, Jesus. Mas, sem dúvida, um grande limitante é a questão financeira e, por outro lado, a leitura do cliente, né? Eu falo que a gente precisa entender, brifar muito bem o cliente para entender o desejo dele, que às vezes ele não sabe dizer. Não sabe expressar, né? Ele nem sabe. Ah, é que o meu estilo é muito rústico. Aí eu falo, me mostra aí uma imagem do que você está chamando de rústico. É industrial. Mas é só porque tem canaleta para fora e ele acha que isso é rústico. E ele não precisa saber. Quem tem que saber disso realmente sou eu. Então, esse rastreio também é um desafio. Você tem que rastrear o que o seu cliente está querendo dizer. Tem que fazer toda uma consultoria, né? Estudo, tem que ter algumas reuniões preliminares, né? Isso, eu sempre falo que um briefing bem feito, você pula um monte de reunião. Você faz um briefing bacana do cliente e observa, sabe, desde a roupa assim ai, sei lá. Eu, por exemplo, uso a correntinha com a santa. Se a pessoa me vê com a santa, já vai ver, é católico, é devota. Aham.
Então, isso já diz alguma coisa sobre mim. Sim. E aí, a gente fica olhando no que... Ai, tem filho? Não tem filho? Gosta de receber amigo? Não, não. Eu gosto de ficar sozinho assistindo filme. Então, você consegue rastrear o perfil, né? Isso Sim. é desafiador, mas quando você faz um rastreio bem feito, certamente você vai encantar o Vai cliente. encantar o cliente, vai conquistar, né? Vai conseguir Isso. realizar os sonhos dele. Entendi. Você já está no mercado há quanto tempo? Vixe, pergunta de vestibular. Mas eu acho que são 12 anos. 12 12 anos. anos. Tem muito projeto já aqui, Esse né? Em esse Natal. é o 12º ano, é isso. Você já chegou a fazer projetos para fora do estado, algum fora do Já município? fiz um projeto para Blumenau, já fiz projeto em São Paulo, um quarto de bebê, em Blumenau, um apartamento inteiro. A gente já fez, agora eu não vou me lembrar de todos, mas intermunicipal, tô fazendo uma clínica agora em João Pessoa, em Mossoró. Sim. Então, a gente consegue, sim, ao longo de todos esses anos, a gente consegue, sim, pegar projetos interestaduais, intermunicipais, conseguimos. É porque quando a gente está estudando, né, a gente almeja fazer alguns projetos em locais diferentes, né, do nosso cotidiano aqui. Porque aqui, geralmente, vem uma cultura, né, ela acompanha, e geralmente a pessoa quer ou parecido ou igual com outro projeto daqui, e fica aquela coisa um pouco limitante, né? Quando a gente vai para São Paulo, Blumenau, que é outra cultura, outro clima, muda, né, totalmente, assim, os projetos. Na verdade, muda, inclusive, o que a gente estuda, né? Porque eu vou ter que entender um pouquinho o sol, o vento, temperatura, tipo Isso. de piso, tipo de revestimento, para ficar mais adequado. Mas esse de querer o projeto igual a que viu no Pinterest, porque antes a gente dizia, eu quero igual o que eu vi na revista Formas. Sim. E aí, Natal todinho, queria o mesmo lustre, por exemplo. Uma cúpula de vidro com Cristais? com os cristais. Meu amigo, isso daí eu dizia, eu não aguento mais, mas todos os clientes queriam. E aí a gente mudava tudo, mas deixava lá a luminária que o cliente queria. Então, hoje com o Pinterest, meu amigo, as pessoas vão chegar dizendo que quer igual aquilo. E vai ter algum que você vai convencer de fazer uma releitura daquele projeto. E vai ter alguns que você não vai se frustrar. Não vai conseguir mudar e aí cabe você não se frustrar. Para isso é entender, o projeto é para ele. Eu sempre falo, eu não consigo fazer igual, porque a gente não tem as mesmas medidas. Aham. Se a gente tiver as mesmas medidas, a gente tem uma parede mais torta que a outra. Nunca vai estar igual. E cada Então, projeto é único, né? então eu posso pegar eu queria minha cozinha assim, ó, eu queria minha cozinha azul, com a bancada vermelha, com não sei o que eu vi numa revista trazer. E eu vou fazer a bancada vermelha, a cozinha azul, e vou fazer de outro jeito que também dá Se pra... encaixe. Porque existe isso sim, muito. Você teve alguma influência para entrar em arquitetura? O meu pai é engenheiro civil há muitos anos, e ele é extremamente apaixonado pela profissão. Então, e eu achava a engenharia civil, lá vem eu com minha fala super machista, uma profissão muito masculina, e eu gostava Sim. muito de ver os detalhes, e o engenheiro civil acaba vendo todo. Eu falo que o engenheiro civil vê em metros e a gente vê em milímetros. Então, é isso. E aí, eu acho que eu fui, sim, influenciada por ele, mas também fui muito influenciada por gostar de gente. Eu acho que a arquitetura é isso, sabe? Inclusive, depois eu fui fazer engenharia civil, quase concluí o curso, apresentei trabalho de conclusão de curso. Tô lá, sabe, assim, uma engenheira em formação que não se forma nunca sou eu. Tá esperando só colocar o anel. Eu tive 2 filhos durante o curso de engenharia, então eu fiquei grávida 2 vezes durante o curso de engenharia. E agora eu fico procurando na minha agenda um espacinho para concluir e não tô achando, mas isso é um sonho ainda. Qual a diferença que você acha entre o engenheiro civil e o arquiteto? É isso, o engenheiro civil, ele é incrível em solucionar problemas. Os problemas, né, gerados pelo arquiteto, geralmente. Sim. Tô falando com o engenheiro civil, Aquela né? bela briga, né? É. De tira pilar, coloca Vamos pilar. lá, E aí, a engenharia é muito razão. Sim. E a arquitetura é muita emoção. A gente precisa aliar e fazer a razão e a emoção andarem juntas para que a gente tenha sucesso no final. Não existe uma profissão melhor ou uma profissão pior. Tem a profissão que mais se encaixa com você. Sim. E aí é isso. A arquitetura é a emoção e a engenharia é a razão. Eu sempre faço esse comparativo, assim, né? Desde os bancos da universidade a gente já pode ver isso. E o engenheiro
eu vou dizer, o engenheiro sempre vai ter uma solução para o nosso balanço gigantesco, né? Tipo, um vão livre gigante. Ai, meu Deus do céu, vamos aqui pro calculista para ele pensar como é que a gente executa isso. Então, o que você acha que mais lhe motiva na sua carreira como arquiteta hoje? Mas uma pergunta difícil. O que me motiva na minha carreira como arquiteta? O que me faz todos os dias levantar, ir para o escritório, abrir aquele computador, atender meus clientes, responder 58 mil WhatsApps, sem dúvida nenhuma, é a paixão pela minha profissão. O que me motiva a ser melhor na vida são os meus filhos. Que eu acho que depois que a gente é mãe, depois que a gente tem filho, a gente precisa de um mundo melhor. Sim. E dentro da arquitetura, o que faz meus olhos brilharem é a arquitetura social. Sim. Né? Então, eu sou apaixonada pela possibilidade de usar a arquitetura como instrumento de transformação social. Eu acredito no mundo melhor e eu acredito que a gente pode fazer diferença no mundo, cada um com o seu saber e com a sua ignorância, né? Porque a gente não sabe de tudo, Sim. ninguém é detentor de todo conhecimento, mas eu acho que com o nosso saber a gente pode construir um mundo melhor. Puxando esse gancho, né, das ações sociais, a gente sabe sobre a sua carreira, né, com o escritório... o escritório não, o projeto social Elo. E você poderia falar um pouquinho mais sobre ele pra gente? Posso, vamos lá. Eu vou começar falando que é elos, no plural. Sim. Porque eu sempre falo, gente, um elo não faz nada. Quem faz alguma coisa são vários elos. E são elos da corrente do bem. Uhum. Eu, com esse enorme desejo de transformar meu conhecimento em instrumento de transformação social, junto com 2 sócias, as mesmas sócias de Renove Projetos, porque Sim. em Renove Projetos eu tinha Juliana e Larissa desde o início. Uhum. E aí a Elos foi fundada também por elas. Um dia vi na TV uma mostra de arquitetura que aconteceu em Campinas, São Paulo, onde tudo o que foi feito na mostra foi doado para a instituição de caridade. E na hora, conversando com meu marido e minha mãe, eu disse, se alguém me convidasse para participar de um evento como esse, sem dúvida eu iria sem nem olhar para trás. E aí eles me desafiaram, né? E por que você não faz uma mostra? Aí eu estou pensando que eu sou quem na fila do pão, né? Quem é você na fila do pão para pegar e fazer uma mostra de arquitetura? Mas isso foi um sábado, na segunda eu cheguei contando para as meninas e a gente ficou assim com a pulguinha atrás da orelha e começa a se coçar, a gente sempre foi muito inquieta. Elas toparam, a gente começou a rastrear o lugar, visitamos vários abrigos de idosos, não dizemos o que era que a gente ia fazer. Sim. E aí a gente achou o Juvino Barreto, um abrigo de idosos de Natal, com mais de 70 anos de vivência. Quando a gente chegou lá para visitar, eles tinham uma ala inteira, que era a ala São Vicente, que estava inutilizada porque o teto tinha caído. Está situado no coração da cidade, na Alexandrina de Alencar. Excelente localização para as pessoas chegarem para ter visitação. Uhum. E aí a gente começou a se movimentar para fazer essa primeira mostra de arquitetura. Fazem 5 anos que ela aconteceu, foi um fenômeno, porque a gente reformou 2.000 metros quadrados em 50 dias. Conseguimos, a obra foi avaliada, as doações foram avaliadas em R$2 milhões. Sim. E óbvio que a gente foi só, Larissa, Lorena e Juliana, foi só um elo da corrente do bem. Cada arquiteto, assim como acontece na Casa Cor e em todas as outras mostras de arquitetura, cada arquiteto, escritório de arquitetura ou grupo adotou um ambiente e transformou esse ambiente. E eles eram responsáveis por arrecadar as doações para aquele ambiente que ele tinha adotado. Mas nós ficamos responsáveis, como maestros, de orquestrar toda essa obra. Nós tínhamos 36 ambientes. Nossa. Se cada ambiente tivesse 10 pessoas trabalhando, envolvidas, nós tínhamos 360 pessoas envolvidas, mas nós tínhamos muito mais. Porque só nos jardins tinham 21 arquitetos trabalhando. Cada arquiteto tinha jardineiro, tinha sua equipe. Ajudantes, enfim. E a gente conseguiu fazer um movimento muito legal. Por isso que eu trouxe a revistinha aqui, porque conta um pouquinho que depois do Juvino Barreto, a gente já fez Hospital Varela Santiago, a gente já fez a Cauã, a gente já fez La Celeste Alta de Souza, em Macaiba, a gente fez muitas coisas legais, mas tudo com esse propósito. Além da gente ter a Elos, ela naquele momento era uma ONG, hoje a gente quer transformar ela numa empresa de impacto social. Sim. E ela precisa, né, ganhar força e se firmar no mercado, porque além dela ter um impacto social, ela tem um impacto ambiental gigantesco. A gente consegue
transformar, porque o que a gente ganhou de torneira usada, de vaso sanitário usado, as pessoas os arquitetos ganhavam e reutilizavam lá. Então, os resíduos das obras, de algumas obras, foram utilizadas lá. A gente ganhou muita Reutilizados. coisa nova, Sim. mas a gente também ganhou material reutilizado. E durante a mostra, que foram 15 dias, aberto ao público, convidando, a gente ainda fez eventos sociais diariamente, eventos culturais Sim. diariamente. Então, um dia a gente tinha um trio de sanfoneiro, um dia a gente tinha uma escola de dança, outro dia a gente tinha apresentação de clube de mães, dia a gente tinha aula de gastronomia. Então, a gente conseguiu alavancar, juntar a arquitetura com o impacto social, com incentivo à cultura, com visibilidade para essa instituição que tanto precisa de olhar. Eu falo que quando a gente não conhece, o que os olhos não vê, o coração não sente. É verdade. Então, quando você conhece, você tende a ajudar. Você tende a, caramba, se solidarizar com a dor do outro. Eu falo que as pessoas falam, não tem mais gente boa no mundo, não. Eu disse, só tem. Tem muita gente boa nesse mundo. Tem sim. A gente só precisa conhecer a dor. É. Quando a gente conhece a dor do outro, a gente se movimenta. A gente se solidariza, né? Isso. Então, você acha que hoje em dia, mudando um pouco do assunto, quais são as principais tendências do mercado, assim, para a área de arquitetura e design? Sem dúvida, a principal tendência é a sustentabilidade, o consumo consciente, o reuso, a economia circular para a arquitetura e para a vida, né? Então, a arquitetura segue e o design segue o que as tendências do mundo. Então, falar em arquitetura e não falar em sustentabilidade não faz nenhum sentido. Muita gente pega o termo, né, o nome, e associa a arquitetura a uma obra, a uma fachada, a um prédio. E não é só isso, né? Como você acabou de falar mesmo sobre o projeto Elos, é toda uma vivência, é toda uma cultura que a gente pode trazer e associar ao lado arquitetônico e, né, acrescentar a arquitetura cultural, né, para essas pessoas, né? Eu costumo falar que se a gente parar para pensar, a nossa profissão, ela é muito glamourizada. Parece que a gente está assim, em cima do palco dando show. E nós não estamos em cima do palco dando show, né? Nós estamos vivendo igual a todo mundo. Eu falo, o médico vai lá e abre seu consultório uma vez no mês, uma vez por ano e atende grátis. Sim. O farmacêutico distribui algum remédio. A manicure vai lá no Juvim Barreto e faz as unhas da vovó. Sim. O barbeiro faz a barba, corta o cabelo. E nós de arquitetura estamos ali, né? No salto, a gente é aqui uma profissão de luxo. E eu não acredito nisso. Eu não acredito numa profissão que seja excludente. Eu acredito que a gente precisa incluir. O mundo está cada vez mais gritando por isso. Então, por isso o que está na moda, o que é elegante, o que é chique, o que é a tendência. A tendência é ser sustentável, é ter impacto social, é aliar a tecnologia a tudo isso. Não adianta você ter tecnologia gerando lixo. Não adianta você ter glamour sem inserir materiais sustentáveis, possíveis, que as indústrias tenham um compromisso com o meio ambiente, né? O carbono, né? O carbono neutro, o carbono Isso. zero, com as condições climáticas. A gente precisa, sim, pensar nisso. É uma causa muito importante que a gente cada vez mais está falando sobre, né? Mas ainda é meio que um tabu, né? O pessoal fala, mas não age, né? É uma coisa meio... acompanha só o que está na moda. Aí está na moda falar sobre esse assunto, mas agir, às vezes a gente não vê. Pois é, e assim, aí a gente vai fazer uma casa toda com água. A água que vai aguar a grama é uma água que veio da, sei lá, a água que vai dar descarga é a água do banho, né? Sim. E eu vou fazer uma cisterna para isso. Às vezes, isso não é possível agora, ainda, para o nosso cliente. Mas já nos cabe pensar, onde é que eu posso inserir um equipamento de energia solar no dia que meu cliente quiser? Como eu posso fazer para ele, ao invés de ter um lixeiro, ter 4 para separar o lixo, né? Ou o que eu posso fazer para esse comércio ser acessível, embora o comerciante muitas vezes não queira? Eu vou deixar aqui 1,5 metro de circulação, podendo fazer o meu mercadinho ter mais gôndola. Não, você vai deixar 1,5 metro de circulação, porque a pessoa que vier com cadeira de roda, ela tem que fazer o giro. Não, mas não vem ninguém aqui com cadeira de roda, né? E a gente vai dizer, vem alguém com carrinho de bebê, vem alguma senhor ou senhora de bengala, né? Uhum. Então, não é só para o cadeirante, é também para o cadeirante.
Então, a gente acaba tendo que educar. Se a gente não conhece, a gente não precisa... cada um, como eu falei, cada um com sua ignorância. Se você é ignorante em tal assunto, ok, mas foi dado a nós a oportunidade de saber e conhecer o uso do espaço. Então, eu tenho que projetar um espaço que consiga incluir o máximo possível, né? Eu não preciso de um banheiro acessível num apartamento que vai morar uma pessoa sozinha. Eu não preciso ter um banheiro acessível nesse caso, porque os prédios já têm um compromisso de ter um apartamento acessível a cada X quantidade de unidade. Mas eu preciso, sim, se eu vou para um projeto comercial, eu preciso sim ter uma rampa, eu preciso sim ter onde a cadeira de rodas girar, eu preciso sim fazer as famílias se sentirem acolhidas, desde dificuldades de locomoção, a chegar com seus bichos, né? Eu venho com o meu... Tem que ser pet friendly, os espaços têm que ser. A gente tá aí para isso cabe a nós propagar como esses lugares podem se modelar. Isso dá trabalho, mas a gente consegue convencer. Especialmente quando a gente diz que é norma. Gente, é essa norma. parte da acessibilidade é uma questão muito importante, né? E assim, tem muitas pessoas que acabam não querendo incluir em seu projeto e depois acabam se arrependendo. Pois é. No caso dos comerciantes, eu tenho um jeito de convencer bem rápido. Gente, você não vai conseguir alvará, você vai levar uma multa, o bombeiro vai aqui, não vai deixar você, e é prejuízo. Pronto, aí... Porque o órgão mais perto do juiz é o bolso, né? Verdade. Então, se vai doer no bolso, rapidinho, a pessoa... Porque é o que eu falo, olha, na minha casa eu posso fazer como eu quero. Mas se eu me disponho a ter uma clínica, eu tenho que ter um balcão baixo, para na hora que alguém chegar conseguir ser atendido. Isso. Eu tenho que ter barra, eu tenho que ter um banheiro que possa ter... Entrar um cadeirante ou um idoso ou uma mãe com bebê, né? Então, para as nossas casas, nos projetos residenciais, a gente se preocupa com outras coisas, com recuo, com impermeabilidade, com outras coisas. Mas num comercial, a gente precisa se preocupar 100% com acessibilidade. Sim. Você se identifica mais com projetos residenciais, comerciais, industriais? Vamos lá. Nós, no primeiro momento, Sim. quando a gente começa a trabalhar, começou o escritório Renove Projetos, a gente tinha muito mais projetos residenciais. Hoje, a gente tem muito mais projetos comerciais. Eu gosto das duas áreas. Trabalho super bem com projetos residenciais e comerciais, mas domínio zero de paisagismo, por exemplo. Então, a gente conta com outros colegas paisagistas incríveis que tem aqui na cidade. Quando a gente precisa, a gente se junta para tal. Também, é uma área da arquitetura que você tem dificuldade. Paisagismo, restauro, urbanização, isso realmente eu não tenho domínio, porque eu caminhei para esse lado de arquitetura e ambientação de interiores, né? Seja comercial ou residencial. A gente faz projeto de casa, um arquitetônico também, gosto bastante, mas o nosso forte são as ambientações. Assim, falando sobre interiores, você acha que como os projetos de interiores podem influenciar no humor dos clientes? Ai, gente, isso é psicologia de cores, né? Então, legal essa matéria, né? É isso. As cores, os materiais e as texturas. Clima também. Se o espaço é muito quente também, né? Agita. Eles podem ditar o conforto ou o desconforto de algum lugar. A gente precisa usar esses elementos a favor da comodidade, né? Eu falo da paz, né? Da paz interior das pessoas. Sim. Se eu quero um lugar de relaxamento, eu não vou botar uma parede vermelha. Bem como se eu quero um lugar de entusiasmo, eu não vou colocar uma parede verdinha água para as pessoas se acalmarem, né? E aí a gente precisa, com a utilização das cores e dos materiais, a gente consegue, né, atuar, ou a gente consegue ajudar no humor e na qualidade de vida lá dos usuários. Às vezes a gente se depara muito, né, com projetos de atividade daqui da universidade, que a gente tem desafios. A gente passou por um desafio recente agora de um projeto de comercial. E a gente tinha que fazer uma doceria, onde hoje em dia tem toda uma cultura de um lugar aconchegante, calmo, uns tons mais pastéis.
Só que o desafio era fazer uma doceria para um roqueiro, um cantor chamado Kiko Loureiro, né, nacional. Então, assim, a gente passou por um estudo de cores enorme para poder trazer os doces, né, os tons, enfim. É um mundo, né, de cores que a gente não sabia que podia influenciar tanto no humor dos clientes, no atendimento, no sabor, né, assim, porque o pessoal às vezes come com os olhos, né? Gente, eu costumo dizer que isso é muito importante, e aí vai ter projeto que a gente realmente precisa se debruçar nessas questões. Por exemplo, a gente costuma fazer muitas clínicas de reabilitação infantil. Eu sou mãe de autista e eu falo que o tema acaba que atrai, né? Aham. E aí eu falo, para um autista, por exemplo, no quarto dele, eu consigo fazer uma coisa personalizada, né? Aí, o menino adora dinossauro. Sim. Aí, se eu fizer um quarto cheio de dinossauro, o autista, ele tem uma dificuldade, por exemplo, de socialização. Se ele tem dificuldade de sair no quarto, ele quer sempre ficar sozinho, encher o quarto dele de dinossauro, ele não vai querer sair do quarto. E não é isso que a mãe quer. A mãe quer que ele saia. Aham. Então, mesmo ele gostando muito de dinossauro, eu não posso encher o quarto dele de dinossauro. Mas eu posso... Não, ele é hiperativo ou ele é hipoativo. Com isso, eu vou botar uma cor mais forte, uma cor mais vibrante e uma cor mais calmante. Beleza. Quando é um quarto para uma pessoa, um ambiente para uma pessoa, é 10 top. Mas quando eu vou fazer uma clínica que a cada 40 minutos vai atender uma pessoa com características diferentes. Tipo assim, 8 horas eu atendo uma criança hiperativa. 8h40 eu atendo uma criança hipoativa. Então, há o mesmo ambiente que vai Atender, né? atender uma pessoa com uma característica, outra oposta. O que é que eu faço? São dois extremos. Dois né? extremos. E aí, o que é que a gente usa? A gente usa as salas como telas em branco, com armários fechados, com chave, e as terapeutas são responsáveis por tirar os brinquedos, os recursos que atendam aquela criança. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa personalizar muito. É o caso do quarto. Às vezes, eu preciso neutralizar muito para conseguir, nesse caso, que a profissional faça o trabalho adequado para crianças muito diferentes. Aham. Então, eu não posso dar muito estímulo a um, mas o outro precisa de muito estímulo. Sim. E aí, a gente trabalha na neutralidade e deixa cada profissional ocupar o seu espaço, né? Aham. É muito interessante essa área, porque ela pode mexer muito, né? Como a gente acabou de falar, na situação, como vai lidar com o paciente vai reagir de outra forma, de acordo com o ambiente, né? Pode estressar ou pode, né, deixar ele mais nervoso. Isso mexe muito com o emocional, né? Das pessoas que são hiperativas, ou então, essa outra palavra? É hipoativo. Hipoativa. O hiperativo a gente Bem sempre ouve, né? Essa criança é agitado, hiperativa. É a criança que é muito agitada. O Isso. hipoativo é aquela criança muito calminha. calminha. Que os terapeutas falam, ele tem uma baixa... É como se a vida toda ele estivesse muito tranquilo. E a gente precisa, em algum momento, baixo alerta. Hora nenhuma você está em alerta. E a gente Sim. precisa, na vida, em alguns momentos, ter alerta. Você fica se balançando numa rede, por exemplo, estou no final de semana, numa varanda, me balançando numa Sim. rede, meu alerta está lá embaixo. Mas se eu estou numa noite escura, atravessando uma rua, meu alerta está lá em cima, eu estou atento. Sim. Então, é esse alerta que algumas pessoas autistas têm um alerta lá embaixo. E outras têm altíssimo, né? Um menino que fica se pendurando o tempo todo em todo canto. Então, é isso. Para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais sobre o processo da criação do projeto arquitetônico, quais são as etapas? Vou falar das nossas etapas, tá, gente? Sim, Cada escritório tem uma metodologia. Mas o nosso método, a primeira coisa, a gente vai no local, reconhece e vê medida. Se o local for em Blumenau, a gente vai pegar a planta, vai pedir vídeo, vai pedir foto. Mas quando é perto, Sim. quando é possível, a gente vai no local para rastrear, a gente faz um levantamento desse primeiro momento grosseiro, para ter uma ideia de dimensão. Se o cliente não tiver a planta, a partir disso a gente gera um orçamento. O cliente aprovou o orçamento, a gente gera um contrato. Nessa assinatura de contrato, a gente já senta com ele e faz um programa de necessidade, listando tudo o que ele deseja, Sim. com um briefing, né? Tentando... Porque o que ele deseja na minha casa eu quero 3 quartos, uma sala, isso é o que ele deseja. Isso é do programa de necessidade. O briefing, nosso briefing é assim, você gosta mais de inverno ou verão? Você gosta de praia ou de montanha? Você gosta de chuva ou de sol? Você gosta mais de... Nunca muito direcionada. A gente vai mostrando até algumas imagens. Sim.
Você prefere receber em casa ou ir para casa de alguém? A gente vai fazendo essas perguntas. Então, nesse primeiro encontro, que é a assinatura do contrato, a gente já pergunta tudo isso. Passou disso, a gente vai para o pré-dimensionamento, que eu já não faço com o cliente presente. Sim. Né? A gente vai e faz um pré-dimensionamento para ir para o escopo do projeto, criando um croquis, meio colocando as zonas. A gente elege o que vai ficar do lado mais ventilado, são os quartos e a sala, diante do que ele falou que era importante para ele. E aí a gente vai para esse croquis, deixa um croquis redondinho. Normalmente a gente apresenta para o cliente 2 ou 3 opções dentro do que ele... Porque para fazer uma casa, um dia desse eu fiz 16 plantas. Para um único projeto. Para um único projeto. Eu adoro. Eu fico, isso aqui pode ser assim, pode ser assim. Fiz 16, mas eu apresento para o cliente 2 ou 3. Aham. E aí, depois que o cliente aprova, aprovado aqui, tá só um croquis, aí eu vou para o 3D, fachadas, imagens e tal, e detalhamento. A gente só parte para a próxima fase após a aprovação da primeira, né? Pra gente não fazer e ter retrabalho. Sim. Então, vamos lá. Pré-dimensionamento junto com briefing, depois do pré-dimensionamento junto com briefing, programa de necessidades junto com briefing, depois pré-dimensionamento, depois a gente faz um zoneamento para ver eventos e como vai ficar, né, a disposição dos ambientes, croquis do projeto, sem muito detalhe, mas já pensando em abertura, e nesse momento a gente pode entregar um mood board, apresentar um painel de ideia para o cliente, para ele entender o que é que a gente está pensando para as fachadas, e ele aprovar ou não. Após essa aprovação de croquis, a gente passa para o 3D, para maquete, render, ele aprova ou não. Após disso, a gente passa para detalhamento, que aí no detalhamento vão cortes, fachada, planta de cobertura. Sim. Essa é a nossa última etapa até a entrega. Vocês fazem acompanhamento também? Fazemos acompanhamento. Nós colocamos em contrato a quantidade de visitas à obra. Sim. Isso varia de projeto para projeto, dependendo da dificuldade de execução, né, do grau, enfim, a gente vai vendo, mas nós não fazemos gerenciamento de obra. Nós não vamos na obra todos os dias. Eu falo, nós não somos responsáveis pela obra, sabe? Nós somos responsáveis pelo projeto. Então, a gente vai na obra conferir se está tudo ok. Então, quando eu falo obra e montagem de ambiente, porque às vezes é a montagem de um espaço, a gente acompanha também. Geralmente, seus clientes tendem a modificar depois de fechado o projeto, assim, quando está em andamento? Gente, esse é um grande desafio, sabia? Eu acho que é um desafio enorme. A gente tem que fazer o cliente entender que eu só posso ir para a próxima fase quando você aprovar essa. Sim. E aí eu falo, arquiteto demora. Arquiteto não demora. Quem demora é o cliente a aprovar. Mas tudo bem, eu não tenho pressa. Eu digo, gente, namore com o projeto. Se sinta usando isso daí. Eu quero um closet maior, eu quero um closet menor. Eu quero um banheiro maior, eu quero um banheiro menor. O papel aceita tudo. Fica muito mais caro quando vai para a obra. Você derrubar um aparelho é muito mais caro do que modificar um papel. Mas esse é um grande desafio, não mudar o projeto. Hoje, depois de muito tempo e depois de muitos nós desatados, a gente já consegue ter pouquíssima mudança na obra, na execução, né? Embora, muitas vezes, a gente tenha uma coisa estrutural. Por exemplo, o engenheiro chega e diz, aqui nesse canto eu vou precisar de um pilar. E, às vezes, tem um volume, tudo bem. Sim. Mas mudar uma parede, normalmente, a gente não muda. No máximo, abre uma porta, aumenta uma janela, por algum motivo, o cliente, porque aqui agora eu gostaria que um passarinho que tá vindo não sei de onde entra aqui. Aí eu vou abrir uma janelinha. Não vai... Ok, mas a gente tenta não mexer. Na obra, hoje a gente tem menos dificuldade. E, de modo geral, a gente trabalha muito alinhado com os engenheiros, executores, para que a gente consiga fazer as alterações que se fizerem necessárias, se fizerem necessárias, sem mudar o projeto, sabe? Eu quero uma porta maior aqui. Eu botei todas as portas de 80 e a pessoa, não. Minha mãe tá vindo morar aqui, ela é cadeirante, eu quero uma porta de 1 metro. Então, a gente vai tentar mexer na dimensão da porta sem mexer muito no estrutural. No estrutural. Você acredita que o grande diferencial do seu serviço com os concorrentes é essa parte do briefing ou tem alguma outra área que você acha que se destaca, assim, dos concorrentes, ou então, pelo menos do círculo ali, onde tem os outros arquitetos que você tem vínculo? Pois é. Eu costumo falar, eu nem gosto dessa palavra concorrente, porque eu tenho tantos amigos de profissão, tantos amigos arquitetos. E Natal tem muita gente boa, gente. A gente, assim, é lotado de profissional incrível. Eu sou chefe do fã-clube de muitos colegas arquitetos. Assim, eu consigo listar vários arquitetos incríveis. Mas
Por que escolher o nosso escritório? Por que escolher o nosso projeto, muitas vezes? Eu falo que eu fico amiga dos meus clientes. Eu sempre termino os projetos amigos dos meus clientes. Eu sou uma pessoa que tem muita empatia. Sim. Antes de empatia ser palavra de moda, eu já era muito empática. Então, eu digo, eu tento entender as dores, eu tento entender as necessidades. E isso vai além do brief, vai além do meu escritório, vai além da arquitetura. Isso é uma coisa completamente minha. Eu realmente me preocupo que as pessoas estejam bem. E as pessoas reconhecem Sim. isso, né? Então, eu acho que esse acolhimento é nosso grande diferencial. Entendo. Você tem, assim, alguma característica crucial ou que alguém precisa possuir nessa profissão? Tem paciência. Olha, Tem que estar com a arquiteto, terapia em dia. tem que estar com a terapia. Precisa ser paciente por tudo. Cheguei aqui com vocês hoje, peraí, eu tenho que resolver uma coisa, tipo assim, Sim. gente, 7h30 da noite, uma obra em Mossoró, que o pedreiro não estava sabendo ler um projeto e naquela hora não tinha o engenheiro lá, e aí peraí, vou gravar um vídeo aqui para explicar o desenho, porque, né, não tem aquela máxima, você não está entendendo o que é que eu desenho, né? Sim. Para ver se a pessoa entende, não, está desenhado, mas a pessoa ainda desenhada não está entendendo, então vamos tentar fazer um jeito mais didático, e aí é isso, paciência. O pessoal não viu essa parte, né? Mas ela chegou, ela pegou o celular dela e filmou a tela e saiu dizendo onde tinha, né, o local certo para colocar a parede e tirar, enfim, explicar, né, pro pedreiro. Isso, porque o pedreiro, eu tinha um volume numa fachada sacando 20 centímetros, o pedreiro estava fazendo uma parede de 2 metros, tipo, invadindo uma calçada para oi, não, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Mas é isso, paciência. Puxa o ar, solta o ar, inspira, respira e vai, que vai dar certo. Bota a terapia em dia. Bota a terapia em dia. Você, assim, a gente trabalha, né? A gente não, os profissionais de arquitetura trabalham com outras áreas que não têm o mesmo intuito, a mesma intuição, o mesmo modo de ler, né, os projetos. Você acha um grande desafio também lidar com esses profissionais? Gente, nós precisamos não nos acostumar com o nosso saber. Por exemplo, se você chegar hoje eu falo com 2 rapazes, né? Mas se chegar hoje num cabeleireiro e perguntar como ele faz para tingir o meu cabelo, ele pode lhe dar uma aula sobre isso, que vai usar descolorante tal, com tinta, e você não sabe. Eu tenho que tratar as pessoas que estão ao meu redor como se ela não soubesse do que está ali. Por isso que eu falo em paciência. Por isso que eu falo que o meu cliente não precisa entender. Eu tenho uma cliente que é minha cliente há anos, Aham. que ela fala, eu não estou conseguindo visualizar tipo um quadro na parede. Ela não estou conseguindo visualizar. Porque eu consigo visualizar isso. Eu falo, quando eu abro uma gaveta, eu já imagino aquela gaveta ali. Eu penso, planta baixa, corte, lateral 1, lateral 2. Então, assim, eu vejo tudo chapado. Você já tem um olhar técnico, Um né? olhar técnico. Só que o cliente não tem. O pedreiro que está ali na obra todos os dias, ele tem um saber que eu não tenho. Eu não sei construir uma parede. Eu sei que vai tijolo, que vai cimento, areia, mas eu não sei um traço. Como é que eu Sim. faço o traço? Eu não Sim. sei. E esse saber dele, para a construção, é importante. Mas ele não conseguiu ver que a parede ali era para ter 20 centímetros e ele colocou 2 metros. E, tipo, nem era essa comparação, porque quando eu falo em 22, você pode pensar, ele escreveu a medida errada. Não, tinha uns quebradinhos, não era exatamente Sim. igual, não. Mas ele não conseguiu ver isso. Esses dias, um me perguntou, eu estava com a planta de cobertura aberta, era super simples, 2 quedas de água, uma pro lado direito, um lado esquerdo, tudo certo. Aí ele disse, como essa cobertura? Eu disse assim, ó. Aí ele disse, eu não entendo essa setinha. Aí eu disse, entendi. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu fui lá na obra, peguei 2 telhas e encostei uma na outra e disse, assim, ó. Aí ele, 2 quedas. Ele não conseguia visualizar as quedas. Sim. Mas ele tem um saber que eu não tenho, né? Eu não tenho. Eu não Aham. sei instalar uma porta. Eu não sei fazer o serviço de carpintaria. Eu não sei levantar uma parede. Eu não sei executar uma cobertura. Eu sei dizer como eu quero. Eu quero 2 quedas de água. Mas como vai instalar a ripa, o caibro, para fazer, se vai ter uma tesoura, se não vai ter, tipo, aí a tesoura eu já vou pro engenheiro para ele fazer o desenho, o cálculo, mas assim, eu sei o que eu quero. E aí a gente precisa ter muita ciência que nós somos responsáveis por explicar. A gente precisa ter atenção com o outro, que o outro não precisa saber o que a gente sabe. Se ele soubesse, ele não nos contratava. Uhum. Ele nos contrata porque ele não sabe. É muito complicado, né? Porque, às vezes, a gente faz, né, toda a explicação, chega com paciência, tenta explicar. Às vezes, o pedreiro ou alguém da obra
age ou vê como se a gente tivesse não dando muito valor aos seus serviços, né? E fica batendo de frente. Isso eu acho que não deve ser muito comum, mas eu acho que acontece. Acontece, e é muito comum, especialmente se a gente chegar lá de nariz em pé. Eu sempre chego em obra, chamando, homem, me ajuda aqui, vem aqui, vamos aqui. Eu sempre chego em obra valorizando o trabalho do outro. Por quê? Porque as pessoas que têm menos oportunidade de estudar, e por isso estão fazendo um serviço mais pesado, têm uma autoestima mais baixa e acha que ai, tá querendo saber mais que eu. Ai, você é doutora. Que conversa de doutora, menina? Chega aqui, me dê logo um café, um saco de pão, vamos comer aqui. Não tem nada de doutor aqui, não. Então, bora lá. Eu mostro o projeto e digo, me diga aí aqui como é que você acha que vai fazer, porque eu sei que eu quero esse negócio lindo, mas me mostra aqui como é que você vai fazer. Para o marceneiro, o auxiliar de marceneiro é isso também, né? Aham. Ou o que eu quero é isso. Me diga aí como é que você pensa em fazer. Às vezes eles pensam de um jeito que não vai dar certo, que o acabamento vai ficar péssimo. Aí eu já vou com um jeitinho sugerindo, que tal a gente cortar uma cenaria, por exemplo, em 45 graus e fazer o encaixe para não ficar vendo, vai ficar legal. Eu digo, eu acho que vai. E tenho certeza que tu consegue. Assim, eu sempre procuro valorizar o saber do outro. Assim como, não pense que não acontece o contrário, não, viu? Porque também tem gente, cliente, esses dias mesmo, um cliente apareceu me dizendo que cliente tem sempre razão, porque quem paga é quem manda. Eita, Tipo de nariz Jesus. super empinado. Aí eu empinei meu nariz também, né? Com licença. Pra mim, quem paga não tem sempre razão, porque dinheiro e razão não andam de mão dadas, É. Sim. né? A gente... Então, tem horas que as pessoas também querem sambar com a gente. E aí, a gente vai Driblando, né? Dançando é. ali. Eu respeito, eu falo, eu não sou mais importante que ninguém. Mas também ninguém é mais importante que eu. E isso não necessariamente significa que eu não erro. Eu erro muito. Eu erro sempre e eu aprendo todos os dias. Mas eu tenho plena consciência que eu sou competente. Que eu sei do que eu estou fazendo, né? Eu estudei, eu estudo todos os dias. Não é no achismo que eu digo o tamanho de uma porta de banheiro. Não é no achismo que eu dimensiono a circulação. Não é no achismo que eu falo a profundidade de um guarda-roupa. Isso não é achismo, né? Isso é Aham. ciência, isso é estudo. Estudo. Muitos estudos, muito café. Muito café. Na verdade, muita gente acha que depois que a gente termina a faculdade, a gente não estuda mais, né? Mas a gente sempre está em constante estudo, procurando técnicas novas, procurando conceitos novos Isso. também. Se atualizar, né, no mercado, nas Não, tecnologias. e eu falo muito que a nossa profissão, a gente precisa sentar e estudar, a gente precisa estudar em banco de, né, em banco de universidade, em Sim. banco de curso, mas a gente precisa estar com um olhar atento do que está se usando no mundo, de como Sim. está fazendo, se alguém sabe fazer aquilo que você pensa de um jeito mais eficiente, né? Seja, sei lá, dos usos do material. Então, eu costumo dizer que todos os lugares que eu vou, eu estou sempre observando. Uma vez, tem até uma história engraçada com isso, que eu fui saindo de um barzinho, na época era meu noivo, hoje é meu marido, e o degrau estava muito alto, eu estava terminando a arquitetura. Eita. Estava no meio do curso de arquitetura. O degrau estava muito alto, eu me desequilibrei e caí. E aí, na hora, todo mundo foi me ajudar. E eu disse, meu Deus, cadê a acessibilidade desse lugar? E aí, ele mal olhou para mim, ele olhou para mim, nem se formou ainda e já está cobrando acessibilidade. Mas é porque o nosso olhar é outro. Às vezes a gente chega na casa de um amigo, de um familiar, de alguém e fala, Ave Maria, você é arquiteta, não repare. E aí eu penso, não vou julgar, mas vou reparar. Mas não vou julgar. Não consigo ficar calado, não. Eu falo, não vou julgar, porque casa é casa. Casa vai ter brinquedo espalhado, casa vai ter... Mas você pedir pra eu não olhar... Claro que eu vou olhar tudo o tempo todo. Eu olho espaço o tempo todo, eu olho ambiente o tempo todo. E as minhas ideias, eu adoro um termo que Murilo Gun usa, que é combinatividade, que ele fala que nada se cria, tudo é uma questão de combinatividade, né? Murilo Gun, ele costuma dizer que, fulaninho inventou a roda. Não, ele não inventou a roda, ele combinou um pensamento, porque Sim. sempre existiu o coqueiro, o coco sempre caiu, o coco rolou. Então, a pessoa olhou pro coco rolando e pensou que podia ter alguma coisa. Ele sempre usa isso. E aí, eu amo esse termo combinatividade e eu adoro fazer essas conexões e sair combinando tudo, né? E a nossa profissão é isso. A gente tem que fazer as coisas acontecerem combinando conhecimentos. Quais são os desafios para otimizar espaços pequenos?
Eita, mudamos de assunto, agora deixa eu virar a chave. É um desafio muito é um grande, desafio né? É enorme. para minha palavra, uma palavra, funcionalidade. Se o espaço é pequeno, a gente vai ter que ser primeiro funcional e depois belo. Como eu não me disponho a entregar nada feio, tudo que a gente entrega Sim. tem que ser bonito, então certamente a beleza vai estar aliada à funcionalidade. Mas para espaços reduzidos, a funcionalidade é primordial. Os móveis, Aham. tudo, desde os utensílios aos eletros, ao mobiliário, precisa ser funcional. Então, nessa carreira que você tem, né, já é muito longa, tem vários projetos. Você acha muito longa? Eu vou viver 100 Acho! anos, viu? Eu vou viver 100 Acho! anos. 12 anos de carreira, você ainda tem sociedade com as duas estudantes, né, que Que foram formou comigo. praticamente com você. Então, tipo assim, é uma carreira muito sólida, né? Mas ainda É, tem tanto a percorrer, porque tem. eu vou comemorar 50 anos, viu, de carreira. Então, eu tô só no início. Tá só iniciando. É. A gente queria saber um pouco mais de alguma história engraçada que você teve no meio de arquitetura, com algum cliente ou com alguma situação mais próxima. Da vida. A gente passa, eu acho, né, com o cliente também muitas histórias desse tipo, né? Porque eu tive uma professora que ela comentava um pouco sobre os projetos que ela também teve na carreira antes de ser professora, né? E ela comentou que várias clientes que já era de idade tratava ela como filha, aí queria saber um pouco mais sobre a intimidade dela, e ela ficava meio perdida sem saber como lidar, porque ela estava ali para trabalhar. É. Não, hoje a gente fala, eu costumo dizer não, eu costumo praticar. Eu não faço quase nenhum levantamento dos meus clientes. Eu levo alguém da equipe para fazer, Sim. porque eu fico conversando com os clientes. Porque eu não consigo fazer um levantamento, ter atenção com a senhora do meu lado, querendo saber a cor do meu esmalte. Então, para eu poder ser sua amiga, contar a cor do meu esmalte, onde é que meu filho estuda, o que eu vou fazer sábado à noite, porque as pessoas querem saber Aham. isso. Alguém faz o levantamento e eu vou ali conferindo, acompanhando, mas porque o cliente tem essa necessidade de atenção. É incrível como as pessoas são carentes e isso pede muito da gente, né? A área de arquitetura também tem que ter um pouquinho do psicológico, né? Ali Tem que chegar estar com a terapia em dia. Qual o principal conselho que você daria para quem está se formando agora em arquitetura? Faça por amor. Se você for fazer por dinheiro, você terá uma grande frustração. Eu acho que para a área de arquitetura ou para qualquer outra área, né? Se você não focar no que você quer antes de iniciar o curso, você nunca vai ser um profissional bom. Eu hoje estudo design de interiores. Eu estou formando agora, mas eu estou assim com o pé na matrícula para arquitetura. Só que antes de iniciar a carreira, né, de estudante de design de interiores, eu trabalhei como barbeiro. Ninguém imagina. Eu trabalhei como barbeiro, mas aí eu cheguei numa entrevista num salão bem nomeado aqui em Tirol, que eu fui para uma entrevista, indicação de um cliente meu já, que também era amigo do dono do salão. Aí eu cheguei lá e ele disse, o que é que você almeja para o seu futuro? Aí eu disse a ele, então, eu penso em trabalhar na área, mas para pagar o curso de arquitetura. Ótimo. Na época que eu fiz o curso de barbeiro, era um auge muito grande, estava abrindo muita barbearia, tinha muita gente ganhando dinheiro. E eu fui para o mais prático, fiz o curso. Claro. Aí eu cheguei e disse, eu quero pagar o curso de arquitetura. Aí ele fez, você nunca vai ser um bom barbeiro. E deu as costas para mim, eu fiquei sem reação. Sem reação. Aí ele disse, mas eu vou lhe explicar por quê. Aí eu disse, tá bom. Né? É sempre bom a gente dar atenção aos mais velhos, né? Aí ele disse, você não tem como dar atenção a duas carreiras. Se você quer ser barbeiro, você tem que dedicar só a ela. Se você quer arquitetura, você tem que focar só em arquitetura. Não adianta você querer aprender a trabalhar com cabelo e barba, sendo que você está estudando planta baixa, corte, vista. Não tem nada a ver com a outra. Você vai ser ruim nos dois. Então, aqui, se você quiser aprender, você fica. Você pode ficar, você pode vir. Mas eu vou logo lhe dizendo, você não vai ser um bom profissional se você continuar querendo estudar arquitetura. Eita. Aí eu saí de lá, né? Mas também muito feliz. Com 2 anos eu trabalhando para mim, que eu não trabalhei para nenhum salão privado. Eu trabalhei para mim. Abri minha própria barbearia e comecei o curso de design de interiores. No 3º mês do curso de design de interiores, eu já estava sabendo mexer mais ou menos nos softwares e já consegui o primeiro estágio. E daí eu nunca mais trabalhei com corte de cabelo. Eita, que maravilha! Que maravilha, é isso mesmo. Eu falo que uma grande
um grande desafio, e isso pode trazer um sabor amargo, isso pode trazer frustração para arquitetos, para design de interiores, é o retorno financeiro. Ele demora muito a vir. Quando vem, não é aquilo. Por quê? Parece que o arquiteto está sempre chique, arrumado. A história do arquiteto glamuroso, né? Tá sempre no palco. Não, e isso é muito difundido, né? Mas é tão desafiador porque a gente não vê nos bancos da universidade como monetizar o nosso saber. Pois é. Verdade. A gente não vê. E a gente se depara com clientes achando o projeto caríssimo, sendo que o projeto vai custar menos que o vaso sanitário que ele vai cobrar para a obra dele. É verdade. E o vaso sanitário foi produzido por uma máquina que chegou no comércio, né, e foi vendido ali. E você vai trabalhar ali 1 ano com ele. Né? Às vezes, sei lá, vamos pensar. Fiz um projeto, R$10.000. Ah, esse projeto tá caro, 10 mil. É um projeto de uma casa, por exemplo. Esse projeto tá muito caro. Eu vou trabalhar 1 ano com você. Eu tô ganhando menos de R$1.000 por mês. Isso não tá caro, gente. Não é caro. Eu estou dando um exemplo. E pode ser outro, porque o arquiteto é o primeiro a pegar no seu sonho e o último a deixar o seu sonho. Porque a gente fica ali, se for um apartamento, a gente fica, se for uma casa, a gente fica desde o iniciozinho do sonho, de quando tudo era mato, até a pedra preciosa ser lapidada e ficar pronto. Então, a gente tem uma grande dificuldade do reconhecimento do nosso valor e de conseguir monetizar isso, gerenciar esse tempo, né? Porque fazer essa gestão de tempo para que seja rentável, isso é um grande desafio. E aí eu já falo, gente, se você está estudando porque você quer ser arquiteto para andar num carro tal, morar numa cobertura de frente para a praia, com escritório de arquitetura não vai ser. Não vai ser. Procure outra coisa, né? Mas eu digo que a arquitetura me ensinou que sucesso e realização não tem relação com o dinheiro. Sucesso e realização tem milhões de outras frentes. Eu me sinto extremamente realizada, bem-sucedida, embora minha conta bancária muitas vezes esteja negativa. Acontece. Acontece. É raro, mas acontece sempre. Pronto. Qual foi a sensação que você teve quando você pegou o seu primeiro projeto? Frio na barriga. Será que eu vou dar conta? Será que eu sei disso? Mas será que eu sei disso? Quando aparece uma coisa nova, assim, que eu nunca fiz, eu penso, eita, lascou. Será que eu sei disso? Mas eu sei, eu vou estudar, vou estudar. Mas o primeiro projeto, sem dúvida, é essa sensação. Ele marca também. Né? Porque a gente fica, tô frita. E o meu primeiro projeto foi um ambiente público, uma praça para o interior. Não era exatamente uma praça, mas era meio que isso no interior. Então, você fica meio que, será que eu sei fazer? Sim, eu sei, né? Mas você vai ter que estudar, vai ter que... E é isso. É bem... Como é que eu posso dizer? Dá muita ansiedade, né? Na gente em querer conquistar aquilo ali e que dê certo. Mas a gente se sente muito seguro ainda, né? Mesmo que a gente tenha estudado, que a gente tenha visto, que a gente tenha feito várias atividades que são de projetos, né? Tenha visto alguma coisa parecida, mas sempre dá aquela ansiedade, né? E por isso que eu acho tão importante que a gente não tenha concorrente, que a gente tenha amigos de trabalho, porque a troca de experiência e de vivência com os colegas é imensurável. Porque muitas vezes você não sabe como cobrar um projeto, ou você não sabe, caramba, qual é a norma, onde é que eu acho as normas de um consultório odontológico? Onde é que eu acho as normas de um pet shop que vai ser hospital veterinário? Onde é que eu acho as normas? Então, assim, e aí as pessoas vão ajudando. Esses dias eu dava qual é a dimensão mínima de um consultório médico, qual é a dimensão mínima de uma cabine de tirar sangue. Porque são coisas muito específicas que você não vai aprender aqui, você tem que parar para pesquisar. Então, você vai ligar para um amigo, que se ele não sabe, ele tem um amigo que sabe. Sim. E lhe diz. Porque, na verdade, você não quer informação, você quer saber aonde capturar essa informação, né? Quer saber qual é a norma, qual é a lei. E aí, é isso, é importantíssimo ter uma boa rede de contato. Aqui na universidade, a gente tem várias professoras que sempre dizem isso. Você vai trabalhar, mas você nunca vai trabalhar sozinho. Você não tem como fazer um projeto sozinho. Você pode fazer um projeto sozinho, mas você sempre vai precisar de uma ajuda de alguém, nem que seja para uma informação. Você vai necessitar de alguém. Aí ela sempre fala isso, assim, e a gente fica colocando na nossa mente, né, para que a gente consiga também tirar aquele paradigma que eu consigo, eu vou ganhar o meu nome, né, profissional, que eu vou seguir a minha carreira, que eu vou ter sucesso. O pessoal vê muito arquitetos aí do estado ou então de fora com um nome muito
glamuroso, com um nome muito em alta, né? É uma pessoa que está com projetos aí bem grandes. Mas, tipo assim, você quando está formando, você não consegue fazer um projeto sozinho. E essa pessoa que tá lá com o nome também na alta, não fez nada sozinho, né? Deixa eu contar, 12 anos depois a gente continua sem fazer nada sozinho. É uma aprendizagem constante. É isso mesmo. A gente precisa estar aberto e ter humildade de saber que nada sabemos. Só uma pergunta agora, assim, que eu queria saber. Mas você não precisa responder agora, se você não quiser. Como você gostaria de ser lembrada? Sem dúvida nenhuma, como alguém que fez bem ao próximo, que utilizou a arquitetura como instrumento de transformação social. Eu acredito no mundo melhor e acredito que eu, enquanto arquiteta, posso ajudar o mundo a ser melhor. É incrível, né? Eu acho que esse assim, meu principal objetivo pessoal, profissional, assim, sabe? É muito aliado à minha vida, tentar melhorar a vida do outro. Né? Para mim, eu sou inconformada com moradias inóspitas, né? Com lugares não insalubres. Então, eu quero ser lembrada como alguém que fez a diferença nesse mundo. É incrível, parabéns. Obrigada. Tá conseguindo. Tô tentando. Não é fácil, mas nada é fácil. Ó, já tem até aqui, ó, as revistas, né? Eu vou deixar aqui essas revistas, vocês podem ficar, dá para os convidados. Essas revistas, só uma pergunta, essas revistas, se alguém tiver interesse em adquirir, como é que funciona? Hoje pode falar conosco através das nossas redes sociais, que é @elossocial no Instagram. Sim. Ou @Renove Projetos. A gente não tem um ponto de distribuição. Já teremos uma nova ação saindo. Aí estamos desenhando a nova mostra, a nova ação. E vai muito nos ajudar quem entrar em contato conosco através de tanto Elos Social quanto Renove Projetos. São nossos 2 Instagrams. Uhum. Aqui é uma revista livro que conta um pouquinho da nossa história. Sim. Eu tenho muito orgulho de falar da mostra, que é uma mostra de arquitetura social. Também tenho muito orgulho de falar que nosso escritório foi o responsável por assinar o primeiro tomógrafo humanizado do Norte e Nordeste, que fica no Hospital Varela Santiago, que foi uma proposta também dentro da Elos, porque a gente, além de ser maestro dessas grandes reformas, nós assinamos o ambiente, né? Então, a gente já fez muita coisa bacana. E na revista, no Instagram, todo mundo consegue acompanhar. Se alguém que está assistindo o podcast ou algum profissional quiser participar, como é que funciona? Para se candidatar ou vai até vocês? O primeiro passo, a gente abre a nossa próxima ação. Possivelmente será uma mostra de arquitetura. A gente divide os espaços, divide o ambiente em pequenos espaços, todos com função, e convida arquitetos. Esse convite, quando estiver nesse modelo, porque a gente desenha todo o projeto, não o projeto arquitetônico, a gente desenha o projeto da mostra. Quando a gente está com esse projeto para convidar os arquitetos, de modo geral, sai em toda a imprensa. A gente tem uma boa assessoria de imprensa que divulga na imprensa local, nas redes sociais. Se acompanhar, vai saber. Pode também dar um oi agora e dizer, tem um interesse, que a gente já fica no radar e já chama para as primeiras reuniões, sabe? Mas na hora que eu falo que a chave girar, vamos ligar o motor para dar partida, a gente sempre faz todos saberem. Inclusive, os estudantes são super convidados. Da outra vez, para cada ambiente, nós temos 2 estudantes explicando o que tinha sido feito no ambiente. A gente convida as universidades, a gente realmente movimenta o mercado. Faz uma movimentação na Grande Natal. Total. Foi um prazer enorme recebê-la aqui como nossa primeira convidada. Prazer todo meu. Conhecer um pouco mais de seus trabalhos, de seus projetos. E queremos brevemente recebê-la novamente, né? E participar também do Elos. Falou em Elos, meus olhos já brilham. Já quero que participe. Porque aqui todo mundo pode ser um elozinho dessa corrente do bem. Pronto. Depois a gente quer participar, quer estar presente. E só mais uma coisa sobre a Elos. Tem algum spoiler sobre a nova ação? É possível. Eu acho que eu não posso dar spoiler. Mas breve spoiler. O spoiler é possível que nos próximos 6 ou 8 meses apareça e ele vai vir de novo em forma de mostra. A grande diferença entre o que a gente fez no Juveno Barreto do que a gente fez no Varela Santiago é que o que a gente fez no Varela Santiago, as pessoas só podiam visitar durante um dia, porque é um hospital em funcionamento. E agora a gente vai fazer em um lugar que a gente possa ter novamente 15 dias de exposição e convite ao público.
Isso eu já posso dizer, que será uma amostra e que está sendo desenhada. Só. Já está em andamento. Já está em andamento. Ah, então foi ótimo. Foi ótimo também ter você aqui com a gente, falar um pouco também sobre a sua história, sobre sua vivência, sobre os seus clientes, né? E sobre os dramas também da carreira, né? As partes mais que deixam a gente um pouco desestabilizado. Os desafios. Os desafios. Mas a gente também, claro, aprende muito, né? Muito com um podcast como esse, né? A gente poder trocar ideias com uma pessoa com uma grande carreira, um né? grande conhecimento. E também para quem está assistindo, né? Deve ser incrível, né? Tá aqui próximo da gente através do vídeo. Eu agradeço demais o convite e me ponho sempre à disposição para o que vocês precisarem. O papo foi ótimo. Eu ficaria aqui 5 dias falando. Eu falo muito. Muito obrigada, meninas. Nada, obrigado você. Então, pessoal, se vocês quiserem participar do Elos, ou se quiser entrar em contato com ela, Mara Lorena. Se quiser entrar em contato com Mara Lorena, é só vocês ir no @elosocial ou @Renove Projetos. No Renove Projetos vai ter lá um portfólio dos nossos trabalhos enquanto arquitetos e projetistas de ambientação. No @elosocial vai acompanhar um pouco do nosso trabalho social. Pronto, então pronto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo Até o próximo encontro.